Manuel da Silva é o meu nome, um jovem crente, movido pela espiritualidade, que acredita nas energias do universo. Como eu disse, sou uma pessoa crente, então, por ser uma pessoa crente, eu sou movido por fé. E essa fé me faz acreditar que um ser superior existe e ele trabalha através da espiritualidade para impulsionar energias, frequências e vibrações até chegar à matéria. E a matéria, quando digo a matéria, estou a me referir propriamente a nós. Então, esse caminho todo é feito através de um conjunto de processos na qual eu, em particular, não me considerando religioso, acredito piamente. Naturalmente eu sou uma pessoa que costuma ser muito pé no chão. Então, assim como entre elogios e críticas eu prefiro a críticas, eu prefiro olhar mais para os meus erros de modo a corrigi-los e ter acertos mais para frente. Então não me preocupo muito propriamente com os resultados dos meus acertos. Eu foco mais naquilo que são os erros, porque me fazem trabalhar de formas a melhorar e não repetir o padrão passado, mais ou menos assim. Eu me sinto feliz pela pessoa que eu tenho me tornado hoje em dia, principalmente com base na história da vida que eu tive, o passado que eu tive. Não vou dizer que foi tão difícil, mas também não foi fácil. E com base nas dificuldades que eu passei e fui ultrapassando, sem, por exemplo, a nível profissional, sem muitos recursos, sem os padrinhos na cozinha, sem pessoas aí atrás para colocar a mão, eu apenas e os meus, fazendo com que tínhamos o que podíamos, hoje em dia, até certo ponto, entendo que evoluímos muito, o que significa que se tivéssemos tido a oportunidade de, por exemplo, ter um padrinho, ter um auxílio de uma outra pessoa, hoje em dia estaríamos num patamar melhor. Então, me sinto confortável, não acomodado, mas confortável com a posição em que me encontro, com base no esforço que eu fiz, que as pessoas ao meu redor fizeram em conjunto, e é positivo, a avaliação é positiva. A depressão, como tal, como as pessoas dizem, acredito que não. Talvez tenha passado e não tenha percebido o que era, porque, em particular, os sintomas que aparentemente são os normais, que as pessoas que costumam dizer que têm, eu não senti, não vivi aquilo. Até porque eu sempre, imagina, eu considero que pessoas que normalmente têm esse tipo de problemas costuma derivar do fato delas terem, como é que eu posso dizer, falta de movimento na vida. Porque uma pessoa que, embora tenha os seus problemas, tenha as situações, se tiver movimento constante na vida, tem atividades por fazer, tem situações por resolver, problemas por resolver, acaba por mais que tenha aquela situação dentro da cabeça, acaba por não dá tanto espaço àquilo, então não tem muita margem de se desenvolver aquela parte negativa na mente e até ao ponto da pessoa se afundar nos pensamentos e etc. Então eu não tive essa sensação porque eu sempre fui uma pessoa que me movimenta muito, eu me movimento muito, então não tenho muito tempo para parar e estar a me afundar nos pensamentos. Então considero que eu nunca tive problema de depressão. Já tive momentos de baixa e é muito normal, mas depressão como tal não. Eu sempre fui uma pessoa virada para a busca do desenvolvimento pessoal. Então eu entendi através de livros, através de podcasts e etc. que para situações como essas, situações de baixas e tudo mais, o melhor caminho em particular para mim foi encontrar hobbies. E hobbies, falo, por exemplo, eu estou envolvido em meio artístico, muitas vezes, por mais que eu não toque um instrumento, eu lido com artistas. Então estamos em ambientes, por exemplo, de estúdio, estamos aí em ambientes de canto ou não. Procuro sempre ocupar o meu tempo e uma das coisas, um dos hobbies que eu tenho hoje em dia são as artes marciais e me ajudam muito. Eu acabo por passar uma boa parte do meu tempo lá, o convívio com as pessoas, o treino intenso que eu tenho me ajuda muito a não ter que pensar em muita coisa, a me desligar de muita coisa. Acaba por, como é que eu posso dizer, a drenar a energia negativa, acabo por retirar e alimento com coisas positivas a minha mente. Acredito que sim. Consigo dizer que eu fiz o trabalho de casa com base no que eu falei no princípio. Ao longo da minha vida fui identificando
uma série de erros que eu fui comentando no passado, e a partir do momento em que eu trabalhei mais a parte de eliminar a radicalidade, de ser mais flexível, me ensinou a ser um pouco mais humilde, mais grato. Por exemplo, com base nas pessoas que um dia eu magoei, para manter a minha paz hoje em dia, eu fui atrás daquelas pessoas, pedi perdão pelas coisas que eu fiz, pelos erros que eu cometi com elas, e em outros aspectos da vida, por exemplo, a nível profissional e não só, fui trabalhando nos meus erros e hoje em dia estou num nível de evolução que eu considero positivo. Então eu me sinto em paz porque eu fiz o trabalho interno, tanto a nível espiritual, principalmente. Trabalhei primeiro a nível espiritual e emocional e depois comecei a trabalhar o físico, e essa junção me permitiu ter a capacidade de fazer ou seguir os processos que eu falei anteriormente. Então me sinto em paz com quem eu sou nesse momento. Pessoal, ouçam a EP do Diverso. Quem eu sou está em paz com quem eu fui. Muito obrigado.